Está começando mais uma entrevista da série A Cultura Museológica no Brasil, Museus de Anatomia Humana, promovida pela TV Câmara e pela Escola de Gestão e Eficiência Legislativa EGEL, ambas da Câmara Municipal de Jataí, em parceria com a Universidade de Brasília, a UNB. E hoje estamos recebendo o técnico em anatomia Christopher Nedel Cristofoletti, da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Formado em Educação Física, ele é servidor público federal na UFSC, no cargo de técnico em anatomia e necropsia. Trabalha em laboratórios de anatomia humana desde 2012, onde começou como monitor de anatomia e depois passou a atuar como técnico. Trabalhou na Exposição Internacional de Anatomia Human Bodies, Maravilhas do Corpo Humano, monitorando a visita de milhares de espectadores, apresentando o corpo humano através de corpos dissecados e preservados com a técnica da plastinação. Já lecionou a disciplina de Anatomia e Fisiologia em cursos técnicos em enfermagem. Atua ativamente em diversos projetos de extensão da UFSC, onde se destacam o Programa de Orientação Educativa às Visitas no Laboratório e Museu de Anatomia Humana da UFSC e revitalização do Museu de Morfologia do Departamento de Ciências Morfológicas da UFSC. Seja muito bem-vindo, Christopher. Muito obrigado por sua presença. Eu é que agradeço pelo convite. Muito obrigado. E conosco mais uma vez a professora doutora Bárbara de Lima Lucas, ela que leciona atualmente na UNB, mas é colaboradora também da Universidade Federal de Jataí, a UFJ. Seja bem-vinda, Bárbara. Obrigado por sua presença. Obrigada, Francisco. Obrigada, TV Câmara, por essa oportunidade de aprender, com as universidades que já possuem museus, já desenvolvem programas de doação de corpos há algum tempo, Aqui, então, minha função é de aprendiz. Muito obrigada, Christopher, pelo seu tempo, por dividir sua experiência com a gente. E vamos agora para uma próxima aula, Eu quero saber também do programa de doação, além da atividade do museu. Sim. Exatamente. Bom, o nosso programa de doação de corpos na UFSC, ele já existe há bastante tempo, só que não devidamente instituído. Essa foi uma preocupação recente do departamento, em especial ali do corpo técnico e de alguns professores mais próximos, porque nós já recebíamos corpos doados já há muito tempo, mas não tínhamos devidamente estruturado um programa, estruturado e formalizado, um programa de doação de corpos, A doação de corpos no Brasil, ela ainda funciona a passos lentos, Alguns lugares têm um pouco mais de sucesso nisso, E outros ainda ficam meio sem chão. E justamente muito curiosos para saber como funciona, porque há também, infelizmente, há a disseminação de uma série de desinformações a respeito do tema. Então, a nossa preocupação foi justamente organizar esse programa, formalizá-lo na forma de um programa realmente, E a primeira providência que nós tomamos foi deixar tudo devidamente esclarecido no site do nosso departamento. Então, hoje, as pessoas que acessarem o site do nosso departamento, o MOR, que é o nosso Departamento de Ciências Morfológicas, sob a sigla MOR, M-O-R. Então, quem acessar lá mor.ccb, que é do Centro de Ciências Biológicas, .ufsc, Federal de Santa Catarina, .br, vai ver no nosso menu um tópico especial falando sobre o programa de doação. Isso até cerca de um ano e meio atrás não existia. Então, hoje nós já estruturamos, já colocamos uma série de informações ali, criamos um endereço eletrônico, um e-mail específico para esse tema, E continuamos tratando o restante dos assuntos da mesma forma que já tratávamos antes, com toda a devida atenção e carinho necessário, Então, só que o que nós notamos foi que depois que a gente fez essa estruturação, essa organização, com todas as informações ali na nossa página, um e-mail próprio, nós tivemos uma procura muito maior
do que anteriormente. Antes nós tínhamos uma certa procura e ela era muito mais pessoal, presencial. As pessoas vinham até o nosso laboratório, até com dificuldade, porque dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, assim como em várias outras que eu já visitei, o laboratório fica no local meio escondido. Então, não há muitas placas de indicação, há uma certa desinformação. Algumas pessoas vão procurar, por exemplo, vão lá no Centro de Ciências da Saúde, eu quero procurar o departamento, a medicina, né, achando que lá eles vão encontrar o laboratório de anatomia. Não, o nosso departamento ele fica dentro do Centro de Ciências Biológicas, que atende não só o curso de medicina, como todos os outros cursos da área da saúde, né? Então, passou a ficar, como a informação ficou mais acessível, nós passamos a receber uma procura muito maior, ao ponto que, às vezes, dentro do mesmo dia, eu recebo um e-mail, atendo uma ligação e recebo um doador presencialmente. Já aconteceu esse tipo de situação. Então, depois que a gente conseguiu fazer essa estruturação, deixar tudo organizado, com mais acesso à informação, a gente percebeu que essa procura é muito maior. Isso, então, a gente precisa enfatizar que, embora o laboratório de anatomia não seja um lugar frequentável, né, se é que a gente pode dizer assim, ele não é um local aberto para a comunidade, né? A gente precisa dessa transparência, né, de como as atividades acontecem, e é com os museus que a gente consegue oferecer este material didático para a comunidade de uma forma ilustrativa, às vezes artística, né? E colabora para trazer experiências, né, de ensino, né, mostrando ali que nossos corpos são iguais na Constituição e que nós temos diferenças pequenas em relação à oposição de estruturas, e que é isso que nos interessa estudar, né, essas pequenas diferenças que influenciam num tratamento médico, num procedimento. Muito bom, professor. E como é que funciona, assim, a disponibilidade de corpos? Anualmente, qual que é a frequência de chegada da doação efetiva de vocês? Como que está hoje? Nós não temos uma frequência, a sua pergunta é muito frequente, todo mundo que chega ao laboratório faz essa mesma pergunta, só que eu não poderia respondê-la de forma precisa, né, porque o que acontece, como eu disse agora há pouco, nós recebemos a procura de muitos doadores, obviamente doadores vivos, então são pessoas que em vida vêm manifestar a sua vontade, só que essas pessoas vão viver algumas mais tempo, outras menos tempo, a gente torce que todas vivam o maior tempo possível, muito felizes, inclusive. Mas não, às vezes acontece nós passarmos um longo período sem receber nenhum cadáver. E às vezes acontece dentro de um curto período recebermos vários, né? Se eu pegar um período de apenas 9 meses, cerca de um ano atrás, né? Um ano atrás, dentro de um período certo de aproximadamente 9 meses, nós recebemos mais de 6 cadáveres, né? Então, só que isso não é isso não reflete uma determinada média, né? Principalmente porque durante o período da pandemia, inclusive, nós recebemos até menos cadáveres do que seria o normal, né? Do que estávamos habituados, né? Até por dois fatores, né? Porque até então nós recebíamos também cadáveres de duas fontes. Até dezembro de 2018, nós recebíamos cadáveres não só provenientes de doação, né, que é o artigo 14 do Código Civil Brasileiro, mas também provenientes da Lei 8.501 de 1992, que fala sobre o cadáver não reclamado, aquele que frequentemente é erroneamente chamado de indigente, né? Lembrando que o indigente, na verdade, é uma pessoa que não tem identidade conhecida. Às vezes a pessoa vai a óbito, ela está com um documento de identidade no bolso, você tem uma série de informações a respeito. O que falta é um familiar vivo para reclamar a posse daquele corpo, né? Seja no Instituto Médico Legal, onde ele esteja armazenado, ou no serviço de verificação de óbito, dependendo da causa da morte. Então, e essa lei 8.501, ela regulamenta o uso desses cadáveres não reclamados, e ela diz que, se num prazo mínimo de 30 dias, este corpo não for reclamado, ele pode ser, ou seja, no mínimo 30 dias, mas não necessariamente só 30. Nós já recebemos cadáveres que estavam armazenados nas mantenedoras refrigeradas do IML há mais de 9 meses, e só foram repassados ao laboratório porque eles precisavam de espaço para outros cadáveres, né? Só que nós deixamos de receber esses cadáveres a partir de
dezembro de 2018. Desde então, nós recebemos apenas cadáveres doados, até porque a nossa lei ela é muito vaga. Ela estabelece, essa lei, uma série de parâmetros, mas ela não, deixa algumas pessoas inseguras quanto ao seu emprego. Como, por exemplo, havia alguns órgãos, às vezes dependendo da direção desse órgão, Instituto Médico Legal, Serviço de Verificação de Óbito, cobram que haja um convênio. Não, nós só podemos repassar esses cadáveres se houver um convênio entre a universidade e o órgão. A lei ela não estabelece isso. Ela diz que o cadáver pode ser destinado, então não necessariamente há. E o que aconteceu foi que em dezembro de 2018, o convênio da UFSC, Federal de Santa Catarina, terminou com o Instituto Médico Legal de Santa Catarina, ali, que hoje pertence à Polícia Científica, e com o Serviço de Verificação de Óbito, que pertence à Secretaria de Saúde. Desde então, nós só recebemos cadáveres doados. Nós poderíamos ir atrás de renovar esse convênio, só que felizmente para a ciência, é claro, né, nós temos uma boa oferta de cadáveres em relação ao que nós precisamos utilizar. A nossa demanda é compatível ali com a oferta que nós temos. Se eu tivesse que colocar em termos práticos, eu diria que a gente receberia entre 4 e 6 cadáveres por ano, aproximadamente, se eu tivesse que fazer uma média dos últimos anos, né? Com exceção, é claro, do período da pandemia que a gente não recebeu. Muito bom. É importante a gente lembrar que são doações. A diferença é que a doação do Estado é regulamentada por uma lei, que tem uma burocracia, que faz com que esse material fique 30 dias congelado para seguir um pré-requisito legal, né, da legislação. E o doado voluntariamente tem um termo de doação da família ou do doador em vida, né, quando ele se cadastra no programa, que então são doações distintas, mas que produzem materiais didáticos também distintos pela agilidade que chegam no laboratório, né? Isso é que é importante a gente falar aqui. Sim, pode falar. E não só pela agilidade, mas porque cadáveres provenientes da Lei 8.501, cadáveres não reclamados, eles vão vir ou do Instituto Médico Legal ou do Serviço de Verificação de Óbitos, justamente da sala de necropsia. Ou seja, na maior parte das vezes, quase 100% dos casos, são cadáveres que vão chegar necropsiados, ou seja, terão um corte no seu peito onde foi retirado o coração e fatiado, retirados os pulmões e fatiados, retirados fragmentos do fígado, muitas vezes retirados o encéfalo e fatiado. Então você perde essas estruturas. Claro, todo o resto do corpo permanece íntegro, né? Só que essas estruturas são únicas, né? Cada um só tem um coração, só tem um encéfalo, né? E se você retira esses órgãos e fatia, né, para fazer os devidos exames para determinar a causa-morte, aí você já tem esse prejuízo didático no futuro quando você recebe esse corpo. Já os cadáveres provenientes de doação dos familiares, a maior parte deles se encontrava internado num hospital e teve aí a sua morte encefálica decretada ali pela equipe médica, e que por conta do histórico de já estar internado, já se sabe qual é a causa-morte, né? A maior parte das vezes não há muita dúvida quanto a isso. E aí esse cadáver ele chega íntegro ao laboratório e pode-se fazer o aproveitamento de 100% de suas estruturas. Isso é muito importante também. Isso, então o material para o museu, ele é mais adequado quando a procedência é por doação voluntária, né? A doação do familiar por um cadastro, participação, né, nesses programas. Com certeza, em especial os órgãos. Então não é que a gente não quer mais receber do sistema não reclamado, é porque nós precisamos dessa colaboração da comunidade para fazer, né, o ensino do profissional da saúde e compor o acervo do museu, não é isso? De uma forma adequada, né? E instituir de forma mais natural a cultura da doação no nosso país. Eu mesmo, eu costumo me dar como exemplo às pessoas. Eu sou doador de sangue, sou doador de medula óssea, sou doador de órgãos e sou doador de corpo, né? E aí as pessoas às vezes se olham espantadas, nossa, mas você mexe ali com essas coisas e você não tem medo do que vai acontecer com você? Não, é que não vai acontecer nada comigo, é o meu corpo, né? Temos que dissociar. Em outros países, né, como por exemplo nos Estados Unidos, a cultura da doação é muito melhor disseminada.
né? Só a nível de exemplo, em 2014 eu estive numa palestra no Congresso Brasileiro de Anatomia em Curitiba com a professora Anne Gilroy, que é autora de um atlas de anatomia muito famoso, né? E na universidade em que ela trabalha lá, ela recebe aproximadamente 200 cadáveres por ano, todos eles provenientes de doação, em apenas uma universidade. 200 cadáveres por ano provenientes de doação. 200 cadáveres não é mais, deve ser mais ou menos o que a Universidade Federal de Santa Catarina já recebeu ao longo de toda a sua história, né? Então é uma larga diferença. Perguntar qual é a relevância dos museus de anatomia humana mundialmente para a comunidade, para a ciência e para o processo de ensino-aprendizagem de alunos dos mais variáveis níveis de aprendizado. Os museus, eles são extremamente relevantes porque, justamente, sendo um museu de anatomia, ele vai mostrar o corpo, como ele é por dentro. E essa já é uma curiosidade do ser humano desde sempre, desde os primórdios, desde antes da formação da própria civilização, né? Então, desde desenhos rupestres que se encontravam ali feitos por pessoas primitivas no fundo de cavernas, já se via o interesse pela forma humana. E esse interesse, ele é despertado desde que nós somos crianças, né? Hoje, não é à toa, nós temos vários brinquedos, inclusive, que simulam, por exemplo, o corpo humano, um atendimento médico ou algo semelhante, né? Porque isso realmente desperta muito interesse. E mais do que o interesse, nós temos a importância que é abordar esse tema, porque falar sobre o corpo humano é falar sobre saúde, sobre autoconhecimento, né? Então, às vezes, aquela pessoa que ela tem um determinado mal, uma determinada doença, sofre de algum problema de saúde, quando ela tem um mínimo de conhecimento sobre o corpo humano, e ela consegue elucidar qual é por que o médico deu uma determinada orientação para ela, né? Por que ela realmente precisa seguir aquela orientação e não tomar certas atitudes aí por conta própria, como se automedicar ou coisa parecida, mudar hábitos de vida nocivos, como o uso do tabaco, o fumo, né? Como a própria ingestão de bebida alcoólica, o uso de drogas. Então, os museus de anatomia, nós especificamente, e, claro, não somos exclusividade, todos os museus que eu conheço fazem isso, né? Nós temos peças não só da anatomia normal, como de uma anatomia alterada por conta de problemas de saúde relacionados ao uso do cigarro, da bebida alcoólica, das drogas, né? E quando você tem um espaço com esse tipo de material, porque já diz o ditado, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Agora imagine 1000 palavras somadas a uma boa imagem que vai externar tudo aquilo que você precisa. Então, você consegue expor ao público com muita clareza quais são as consequências de maus hábitos de vida. E isso pode transformar pessoas, né? Eu estou vendo aí ao fundo, eu acho que o senhor usou uma imagem aqui da exposição de corpos humanos, né? Eu estou bem familiarizado, porque eu trabalhei nessa exposição com corpos plastinados, e nesse local especificamente, recebia literalmente milhares de pessoas por dia. Então, eu trabalhei nessa exposição na virada de 2014 para 2015 e eram dentro de um shopping, então literalmente milhares de pessoas visitando a exposição todos os dias. E com o auxílio desse material, ou seja, aquilo que as pessoas podiam ver bem na frente delas, às vezes me chegava uma pessoa com muita dúvida e ia dizer assim, olha, o médico disse que eu tenho um tumor em tal lugar, eu queria saber aonde que fica esse lugar, porque ela não tinha sido explicado, né? Ou, por exemplo, um homem que se encontrava muito envergonhado, porque já passava muito tempo, já dos 40 anos, já havia aquele aviso de que ele tinha que ir num proctologista, fazer o famoso exame de próstata, ficava muito acanhado com isso, muito envergonhado, e queria saber, olha, onde é que fica a próstata, né? E aí tinha lá um corpo com um corte sagital, ou seja, que divide ali exatamente ao meio, o lado direito, do lado esquerdo, pode-se apontar, mostrar a proximidade da próstata ao ânus, e para que esse homem pudesse entender qual é a real necessidade de o exame acontecer da forma como ele acontecia, né? Para que essa pessoa, inclusive, se acalmasse e entendesse que aquilo realmente era natural, era necessário
justamente para que ela pudesse cuidar melhor da saúde dela. E era uma pessoa que realmente estava comprometida, né? Já havia toda uma dificuldade de urinar, né? Já havia vários problemas que muito provavelmente teriam sido resolvidos se já tivesse procurado o auxílio médico antes, né? Então, esses espaços, eles são importantes por conta disso, porque eles trazem informação, elucidação e, acima de tudo, educação em saúde. E, Christopher, como se deu a criação e inauguração do Museu de Anatomia Humana da Universidade Federal de Santa Catarina, o plano museológico, cadastros e publicações de abertura? Olha, quando nós falamos no que diz respeito ao nosso museu ali na UFSC, em plano museológico, é extremamente recente, porque o museu de morfologia lá, na verdade, ele já existe há muito tempo. Tanto tempo que nós não temos registro da abertura dele. Porque, infelizmente, os servidores foram passando, entram servidores, saíram servidores ao longo de muitas décadas, né? Porque o nosso laboratório já existe desde a década de 60. Então, nós não temos, infelizmente, um registro escrito de quando esse museu começou. Né? Sabemos que isso já tem, com certeza, pelo menos, mas muito mais, com certeza, uns 35 anos, no mínimo, só que provavelmente bem mais. Só que, infelizmente, nunca foi feito um registro, e justamente por conta disso, houve uma preocupação da atual equipe técnica e de alguns professores, inclusive 2 dos professores envolvidos no projeto de revitalização do museu são ex-técnicos também. Então, hoje, o professor Diego e a professora Cristiane, que fazem parte junto comigo, com o meu colega Tiago, que também é técnico em anatomia e necropsia, nós fizemos, esses 2 professores são ex-técnicos desse laboratório, que depois mudaram de carreira, foram para a carreira docente através de concurso, né? Mas, é claro, tem aquele amor ali pela área técnica, que é justamente onde a gente produz esse material que está no museu. Então, notaram essa necessidade de a gente deixar tudo formalizado, devidamente organizado. Então, foi onde nós desenvolvemos esse programa de revitalização do museu, que incluiu agora, recentemente, uma parceria com o curso de graduação em museologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Porque nós temos, modéstia à parte, um bom know-how no que diz respeito à produção do material. Então, nós produzimos bons materiais, nós conseguimos fazer uma ótima descrição desse material, porque fomos nós que produzimos, só que nós nunca tivemos a noção que um profissional da área da museologia tem, né, no que diz respeito à organização do acervo, ao cadastro desse acervo, uma série de know-how muito específico dessa área da museologia. Então, agora, com essa parceria, que ela é recente, ela começou no final do semestre passado, quando a gente começou a procurar o pessoal da museologia, e aí a gente, em contato com a coordenação do curso, nós conseguimos agora 2 formas de parceria com o curso de museologia. Nós transformamos o nosso museu de morfologia num espaço de estágio obrigatório. Então, quando os alunos da graduação de museologia parceria foi através de um projeto de extensão que se denomina Revitalização do Museu de Morfologia, onde nós conseguimos bolsa de extensão e temos também uma acadêmica do curso de museologia recebendo bolsa e trabalhando 20 horas semanais dentro do nosso museu, até para mantê-lo aberto, porque eu sempre brincava muito quando eu ia apresentar o nosso museu, porque nós temos uma atividade lá na universidade, onde no primeiro dia de aula de cada curso de graduação, um membro da equipe técnica entra para fazer a apresentação das normas internas do laboratório, o regimento interno, questões de biossegurança, etc. E a gente faz uma apresentação do espaço físico. E sempre que eu falava do nosso museu, eu fazia uma brincadeira. Eu disse, olha, o nosso museu está sempre de portas abertas, mas não literalmente. Na verdade, a porta fica trancada. Só que sempre que alguém quiser visitar, basta solicitar que com muito prazer eu vou abrir a porta e vou mostrar o espaço para vocês. E hoje eu não preciso mais fazer essa brincadeira, porque durante pelo menos 20 a 30 horas semanais, o museu fica literalmente com as portas abertas. E isso é muito recente. Isso começou agora no início desse semestre. Certo. E, Christopher, quais as ferramentas utilizadas para a catalogação dos materiais e quais as características do acervo de peças naturais humanas?
As ferramentas, eu vou falhar um pouco na terminologia, mas porque elas são realmente agora, essa é uma incumbência ali das acadêmicas que estão nos ajudando, que são do curso de museologia. Eles têm softwares específicos, plataformas que o pessoal da museologia utiliza para fazer toda a catalogação, e eles estão alimentando, mas agora vai me fugir o nome do programa que elas utilizam. Mas qualquer pessoa da área da museologia vai poder elucidar isso com clareza. E a característica do nosso acervo é peças humanas e animais, majoritariamente. Então, por que é sempre humano e animal? Mas o laboratório não é um laboratório de anatomia humana? Vocês têm aula de anatomia animal? Não, no nosso laboratório nós não temos aulas de anatomia animal, anatomia veterinária. Mas o nosso museu, ele possui acervo tanto de material humano quanto de material biológico de origem animal. Por quê? Porque a anatomia comparada é uma das vertentes ali do estudo da anatomia, que é muito importante e chama muita a atenção. Então, todas as vezes que entra, fora a questão de uma certa facilidade em obter alguns tipos de materiais, né? Por exemplo, quando nós temos um biotério, nesse biotério são feitos experimentos com alguns tipos de animais. Então, se eu precisar, por exemplo, montar um esqueleto de um rato de Windsor, né, uma ratazana relativamente grande, eu consigo esse material, né? Num passado não muito distante, a universidade já utilizou como cobaias também cães da raça Beagle, hoje não utiliza mais, já tem vários anos. Só que esses cães são mantidos na universidade até hoje, eles são patrimônio da universidade, e eles são bem tratados e tudo, e cuidados para que morram de morte natural. E quando eles falecem, é possível também fazer a aquisição desse material. Às vezes, numa parceria com a polícia ambiental, né, às vezes algum animal silvestre é abatido durante um acidente de trânsito, alguma coisa nesse sentido, nós conseguimos também. E essa anatomia comparada, quando você tem ali uma peça, imagine, por exemplo, um esqueleto humano, um esqueleto de um bovino ao lado, né? Você consegue mostrar para o espectador, para o visitante do museu, que muitas das estruturas que um tem, o outro também tem, apenas numa dimensão, um tamanho diferente, né? E até entre espécies completamente diferentes, como um peixe e um mamífero, né? E essa anatomia comparada é muito importante. E a origem desse material no caso do material humano, as doações de corpos que nós recebemos. No caso do material animal, essas parcerias, sendo animais silvestres, polícia ambiental principalmente, sendo animais domésticos, a própria universidade e doações também. Né? Como, por exemplo, eu tenho uma vizinha que teve um cachorrinho que faleceu e ela doou o corpo do cachorrinho para ser utilizado ali também para a produção de material ali no nosso museu. Muito bom. E, Christopher, quais os principais fatores desmotivadores ou impeditivos para o funcionamento dos museus? A falta de incentivo institucional, às vezes, né? Então, eu tenho duas experiências. Hoje eu trabalho numa universidade pública, mas também já trabalhei numa universidade privada. E, infelizmente, tanto num lugar quanto no outro, algumas boas ideias elas não vão para frente, porque algumas pessoas que detêm o poder de dizer um sim ou um não para uma determinada ideia, se elas não tiverem, às vezes, um interesse muito particular naquela questão, aquilo não acontece, né? Então, às vezes, porque o seu nome não vai ser promovido, alguma coisa nesse sentido. Então, todos os bons exemplos de sucesso que eu conheço a respeito do funcionamento de museus vieram através de pessoas que persistiram muito para que aquilo acontecesse e demorou um bom tempo para que aquilo realmente se tornasse o sucesso que é hoje. Inclusive, faço recomendações, já que essa entrevista vai ser assistida, né? A Museu de Ciências da Vida, na UFES, né? Universidade Federal do Espírito Santo, professora Telson e todos os seus colaboradores, um museu de excelência que aplica, inclusive, largamente a técnica da plastinação, tá? Que é a mesma que ilustra os cadáveres que estão no fundo da tela onde o senhor se encontra, Francisco. O Museu da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, com a professora Andrea Oxley, também um museu de excelência, que inclusive é um museu recente, né? É um programa que já existia há bastante tempo, com uma exposição anual, e devido ao sucesso dessa exposição anual, ganhou um espaço físico permanente, mas isso só aconteceu no ano passado. A exposição já acontecia há mais de 15 anos,
né? E somente no ano passado ganharam um espaço permanente para o seu museu. O nosso museu mesmo da UFSC, ele até o ano passado, ele era uma pequena sala de apenas 24 metros quadrados, né? E desses 24 metros quadrados, neste semestre nós estamos migrando, já mudamos o acervo de lugar para uma sala com um pouco mais do que quase o dobro disso, né? 47 para 48 metros quadrados, o que dobrou de tamanho, mas ainda assim é uma sala muito pequena e que nós só conseguimos alocar porque ela era a sala da secretaria do departamento e a secretaria foi extinta para ser unificada com uma secretaria geral de todos os departamentos em outro prédio. E aí aquela sala ficou vaga. Aí nós aproveitamos, nós da equipe técnica, pleiteamos aquele espaço junto à chefia do departamento para poder ampliar os nossos trabalhos ali e justamente poder receber o público de maneira mais adequada. Porque você imagine que 24 metros quadrados tinham que ser dividido entre todas as peças do museu e o público que ia circular. E quando nós recebemos, por exemplo, a visita de uma escola, não raramente tem 40, 45 alunos dentro do laboratório ao mesmo tempo. E não tem como 40, 45 pessoas circularem no espaço de 24 metros quadrados, ao mesmo tempo que estão dividindo com as peças que estão lá dentro, né? Então, essas dificuldades acerca do fomento, as verbas que vai se destinar para isso. Por exemplo, hoje nós temos bolsistas, nós temos duas bolsas de extensão. Uma bolsa para uma acadêmica de museologia e uma bolsa para uma acadêmica do curso de farmácia, para esse programa de revitalização do museu. Então, para as acadêmicas, é benéfico porque elas recebem a bolsa, mas no que diz respeito ao incentivo financeiro, nós não temos dinheiro, por exemplo, para produzir o material. Então, quando a gente precisa de ferramentas, que seja uma porca, um parafuso, um prego, né, pedaços de madeira para confeccionar os suportes das peças, caixas de acrílico ou de vidro para vedar essas peças, a gente não consegue. Muitas vezes a gente paga do nosso próprio bolso. Então, essa falta de aporte financeiro específico para esses insumos que a gente precisa nos museus, ela é um fator que prejudica bastante o andamento das coisas. E, Christopher, quais as perspectivas de trabalho futuro e as possíveis soluções consideradas para a construção do plano museológico dos museus de anatomia humana? Como eu estava falando antes, no início da resposta da pergunta anterior, tudo é com base em muita persistência. Então, hoje, por exemplo, lá na Universidade Federal de Santa Catarina, hoje as nossas perspectivas são muito boas. Justamente porque esse ano, eu até tenho medo de falar muito, assim, porque às vezes a gente fala e fica chamar atenção para alguma coisa negativa, né? Mas eu sou muito grato porque esse ano tem sido um ótimo ano, porque, como eu disse, foi um ano que a gente conseguiu firmar uma parceria com o curso de museologia, então já são mais pessoas envolvidas agora no trabalho, mais interessados. Conseguimos várias bolsas de extensão por diversas formas, né? Então hoje nós temos material, temos mão de obra, estamos na busca do material, né? E tudo é com base na persistência. Todos aqueles exemplos que eu dei no início da resposta da pergunta anterior, como o Museu de Ciências da Vida da Federal do Espírito Santo, o Museu de Anatomia da Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, foram todos ótimos exemplos que eu tive e todos eles baseados na persistência. Só que todos eles têm uma coisa em comum, e não, além de outros exemplos, além desses dois, é que esses dois realmente foram muito, muito bem sucedidos. E todos eles têm uma característica em comum: a abertura desses museus para a comunidade. Então, se não houvesse a abertura desses museus para a comunidade, não haveria a abertura de uma visibilidade da comunidade, inclusive comunidade interna da própria universidade, que às vezes fecha os olhos para a existência não só do Museu de Anatomia, como do próprio laboratório de anatomia, né? Por ser um local, muitas vezes é estigmatizado, né? Então nós temos que realmente abrir as portas dos nossos laboratórios, abrir as portas dos nossos museus
principalmente começando pelas escolas. Hoje nós temos esses dois projetos de extensão que foram citados aí na minha apresentação pelo senhor, né? O programa orientado de visitas orientadas, o programa de revitalização do museu. O mais importante deles foi aqui inclusive funciona há muito mais tempo, é justamente o programa de visitas. Sem esse programa de visitas, nós não teríamos nem de longe a mesma visibilidade que nós temos, porque nós recebemos semanalmente turmas da educação básica, ou seja, do ensino fundamental e do ensino médio, e através dessas visitas, a gente fala sobre as doações de corpo, então a gente fomenta a possibilidade aí da doação do corpo, já coloca aquela sementinha na cabeça de alguns jovens, colocamos também a semente ali da fome do conhecimento. Muitos jovens saem de dentro do nosso laboratório e do nosso museu determinados a fazer um curso de graduação na área da saúde, porque daí eles dizem, olha, antes eu pensava em fazer, vamos supor, engenharia, mas agora eu tenho certeza que eu quero fazer fisioterapia, vamos supor um exemplo, né? Ou então, olha, eu já achava que eu queria fazer medicina, que eu talvez pudesse ter essa vontade, agora eu tenho certeza absoluta que é isso que eu quero para minha vida. Tamanho o interesse que foi despertado dentro desses espaços. Então, as nossas perspectivas, elas são boas nesse sentido. A gente tem conseguido abrir cada vez mais as nossas portas, e por conta disso a gente está vislumbrando um sucesso, né? Como eu disse, agora nós já conseguimos, ainda que pequeno, dobrar o espaço físico que nós temos, ainda que pouco, mas conseguimos 2 bolsas de extensão diferentes, né? De cursos de graduação completamente diferentes, e aos poucos a gente vai melhorando ainda mais. Então eu quero agradecer ao técnico em anatomia Christopher Nedel Cristofoletti, da Universidade Federal de Santa Catarina, por nos ter presenteado, né, com essa aula nossa primeira entrevista sobre a cultura museológica no Brasil, Museus de Anatomia Humana. Muito obrigado, Christopher, e fica à disposição. Aqui também estamos à disposição de você. Quero agradecer à professora Bárbara também, que começou conosco, mas teve algum problema técnico e acabou não finalizando aqui. E convido você a acompanhar o nosso próximo programa. Muito obrigado e até lá.